primeira parte aqui a gente vai falar sobre a composição química da célula. O enunciado diz o seguinte: as células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, aqui o que a questão está querendo saber, eu destaquei aí, está querendo saber quais substâncias são consideradas inorgânicas, como está destacado na questão. Então, na letra A, a gente tem lipídios e proteínas. Letra B, proteínas e água. Letra C, sais minerais e vitaminas. Letra D, água e sais minerais. E letra E, lipídios e carboidratos. Para a gente entender, então, essa questão, a gente vem aqui nesse esqueminha. Então, as substâncias inorgânicas, elas são moléculas simples, moléculas pequenas, né? E elas não vão conter o carbono na composição química. Então, aqui, substâncias inorgânicas, temos exemplos: a água e os sais minerais. E substâncias orgânicas são moléculas bem mais complexas e que têm longas cadeias carbônicas, ou seja, que contêm carbono na sua composição química. Então, temos aí os glicídios, ou carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Então, voltando aqui para a nossa questão, a alternativa que vai conter somente substâncias inorgânicas é a letra D, água e sais minerais. Na letra A, os lipídios e as proteínas, como eu falei, são moléculas complexas de longas cadeias carbônicas. Na letra B, proteínas são substâncias orgânicas, só que a água não é, né? Então já elimina essa alternativa. Na letra C, sais minerais é uma substância inorgânica, porém as vitaminas não são orgânicas, né? E a letra E, os lipídios e carboidratos, como a gente viu no esqueminha, são substâncias orgânicas. Vamos para a segunda questão, que ela diz o seguinte: muitas pessoas pensam que os lipídios trazem apenas malefícios à saúde e que podem ser facilmente excluídos da nossa alimentação. Entretanto, essa substância orgânica é essencial para o organismo. Então, o que a questão está querendo saber, ou seja, o foco dessa questão, é saber qual a função dos lipídios nas células. Nessas alternativas, eu destaquei a principal informação da questão. Então, na letra A, fazem parte da composição das membranas celulares. Letra B, são a única fonte de energia. Letra C, estão relacionadas principalmente com a função estrutural. Letra D, atuam na formação da parede celular. Ou letra E, são as moléculas formadoras de grande parte das enzimas. Então, a gente vai fazer por eliminação. Será que os lipídios são a única fonte de energia da célula? Gente, lembrando que a primeira fonte de energia imediata do corpo, das células, são os carboidratos. Então, os lipídios eles não vão ser a única fonte de energia que as células vão utilizar. Então, essa a gente elimina. Na letra C, estão relacionadas principalmente com a função estrutural? Será? Vamos deixar ela aqui para a gente discutir ela daqui a pouco junto com a letra A, que são as que mais têm a ver com essa questão. Na letra D, será que os lipídios atuam na formação da parede celular? Vamos relembrar aqui um pouquinho qual a composição da parede celular dos organismos. Os organismos que possuem parede celular são plantas, né? A parede celular vegetal é formada de celulose e outros seres vivos vão conter parede celular formada de quitina, como por exemplo os fungos, são organismos que possuem quitina na composição da parede celular. Então, tanto a celulose como a quitina são carboidratos. Então, as paredes celulares não são formadas de lipídios. E a letra E, são moléculas formadoras de grande parte das enzimas. Gente, as enzimas, elas são proteínas, viu?
Então, os lipídios eles não formam grande parte das enzimas, porque elas são proteínas. Todas as enzimas são proteínas. Então, a gente ficou aqui com a letra A e a letra C. Então, na letra A está dizendo que fazem parte da composição da membrana celular, e a letra C estão relacionados principalmente com a função estrutural. Então, para a gente entender, a gente vem aqui para essa imagem que tem a membrana de uma célula, a membrana plasmática de uma célula. Então, a gente vê aí que tem vários componentes, proteínas, glicoproteínas, colesterol, aqui ó, colesterol é um lipídio, proteína integral, proteína da superfície. Então, tem vários componentes aqui na membrana plasmática, carboidratos. Então, os lipídios, eles estão compondo a membrana celular, formando o que a gente chama de bicamada fosfolipídica. Então, essa bicamada fosfolipídica nada mais é do que lipídios associados a grupos fosfato. Então, os lipídios eles vão compor a membrana plasmática das células. Então, na questão 2, os lipídios na célula eles têm a função de compor a membrana celular, né, nos fosfolipídios. E no colesterol também, já que o colesterol é um tipo de lipídio, conhecido também como as gorduras. Carboidratos são substâncias orgânicas que atuam principalmente fornecendo energia para a célula. O amido, por exemplo, é um carboidrato de origem vegetal, amplamente disponível na natureza e também bastante consumido. Estima-se que cerca de 80% das calorias que consumimos sejam oriundas desse carboidrato. A respeito do amido, marque a alternativa que indica corretamente sua classificação dentro do grupo dos carboidratos. Então, quando a gente fala em carboidratos, a gente pode também encontrar outros nomes para essas substâncias, são chamados também de glicídios ou açúcares. Eles podem ser classificados como monossacarídeos, que são moléculas simples de até 7 carbonos, e temos como exemplo a glicose, a frutose e a galactose. Então, são moléculas bem mais simples do que os outros grupos que a gente vai ver. São chamados monossacarídeos. Os disacarídeos são resultados da união de dois monossacarídeos, como, por exemplo, a maltose, que é essa molécula que está representada aqui no slide. E tem também outros exemplos, como a sacarose, a maltose e a lactose. Então, dois monossacarídeos se unem para formar um disacarídeo. Nesse esqueminha não tem representado, mas tem também os oligossacarídeos, que são oligo significa poucos. Então, poucos monossacarídeos se juntam para formar esses carboidratos. E aí nós vamos ter os polissacarídeos, que é a união de centenas de monossacarídeos e disacarídeos. Alguns autores falam a partir de 10 ou 20 monossacarídeos. Então, às vezes pode variar, né, de acordo com o autor. Então, os polissacarídeos, eles são moléculas bastante complexas de união de monossacarídeos ou disacarídeos, como por exemplo, aqui no slide dá para a gente ver um inseto. O que é que o inseto tem a ver com os carboidratos? O exoesqueleto, que é esse esqueleto externo que os insetos apresentam, é formado de quitina. E o que seria a quitina? Quitina é um carboidrato complexo, um carboidrato do tipo polissacarídeo. Ou seja, são várias moléculas de monossacarídeos e disacarídeos que se unem para formar a quitina, que é um carboidrato complexo. Então, aqui tem uma cadeia de vários monossacarídeos unidos para formar a quitina. Então, o amido aqui também, como a gente pode observar, tem uma cadeia enorme de monossacarídeos. Então, é uma molécula também bastante complexa
E o glicogênio também. Então, a união de vários monossacarídeos e disacarídeos vai formar os polissacarídeos. Então, voltando aqui na nossa questão, está querendo saber o amido, né? Qual é a classificação dentro do grupo dos carboidratos. Como a gente viu, o amido ele não vai ser um monossacarídeo, nem um disacarídeo, nem um oligosacarídeo, nem um trissacarídeo. Então, ele é uma molécula bastante complexa, formada pela união de vários monossacarídeos, que são os chamados polissacarídeos. Então, aqui, a correta, então, vai ser a alternativa D. O amido é classificado como um polissacarídeo. Na próxima questão, é uma questão da UEMS, questão de vestibular, diz o seguinte: o corpo humano é constituído basicamente de água, sais minerais e macromoléculas, como carboidratos, proteínas e lipídios. Entre as alternativas abaixo, assinale a que não está relacionada com as propriedades das proteínas. Então, essa questão está querendo saber qual é a alternativa que não apresenta uma função ou uma propriedade das proteínas. Vão ter 4 alternativas que vão falar exatamente as propriedades ou funções das proteínas e uma que não vai ter nada a ver com a função das proteínas. Então, as proteínas elas vão ser as principais moléculas construtoras dos seres vivos. Elas são formadas pelos aminoácidos, que são unidos por ligações peptídicas. Então, as proteínas são macromoléculas, ou seja, são moléculas complexas, orgânicas, formadas por unidades menores, que são chamados aminoácidos. Dentre as funções das proteínas, podemos falar sobre a função estrutural, como o colágeno e a queratina presente na pele, nos ossos, nos tecidos, tecido conjuntivo, né, nas cartilagens. Tem também o transporte nas membranas celulares. Tem também a função do transporte de gases, como é o caso da hemoglobina no sangue, né? E proteção também, formando os anticorpos. A função contráctil, participando aí da contração e relaxamento dos músculos, que são a actina e a miosina. Função regulatória, como alguns hormônios, e também função catalisadora, ou seja, acelerando ou regulando reações químicas, como é o caso das enzimas. Essas proteínas, elas, se houver alguma alteração na temperatura, pH, elas podem sofrer desnaturação. O que seria? Vai alterar a estrutura dessas proteínas. Isso pode provocar a perda de função. Então, a gente viu aí algumas funções das proteínas. E aí, então, analisando as nossas alternativas, na letra A, a gente tem colágeno, queratina e actina são exemplos de proteínas com função de constituição e estruturação da matéria. A gente viu que sim, né? São proteínas que fazem essa função. Na letra B, são constituídas por vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Sim, né? São macromoléculas formadas por aminoácidos que são unidos por ligação peptídica. Letra C. Quando submetidas a elevadas temperaturas, sofrem o processo de desnaturação. Sim, né? É uma forma das proteínas sofrerem desnaturação. Fornecem energia para as células e constituem os hormônios esteroides. Essa daqui a gente não viu nada relacionado naquela imagenzinha que a gente viu, e até porque isso é função dos lipídios, né? Fornecer energia é uma característica dos lipídios e constituir os hormônios esteroides. E, letra E, são catalisadores de energia de reações químicas e participam do processo de defesa como anticorpos contra antígenos específicos. Então, dentre essas alternativas, a que não está relacionada com as propriedades das proteínas é a letra D, fornecer energia para as células e constituir os hormônios esteroides. Quinta questão é da Universidade Estadual do Ceará. Diz que a farinha de mandioca, muito usada no cardápio do sertanejo nordestino, é um alimento rico em energia. Entretanto, é pobre em componentes plásticos de alimentação.
Quando nos referimos ao componente energético, estamos falando daquela substância que é a reserva energética nos vegetais. Quanto aos componentes plásticos, lembramos-nos das substâncias químicas que participam da construção do corpo. Tais componentes energéticos e plásticos são, respectivamente. Então, o que é que essa questão está querendo mostrar para a gente? Ela pergunta quais são os componentes energéticos e plásticos, respectivamente. O que é que quer dizer respectivamente? Quer dizer que a primeira alternativa vai se referir ao termo energéticos e a segunda palavra da alternativa vai se referir aos componentes plásticos. Então, para a gente entender, eu selecionei aqui as partes mais importantes da questão. Quando a gente fala em componente energético dos vegetais, a gente está falando do amido. E quando a gente está falando de componente plástico que compõe, faz parte da construção do corpo, a gente está falando das proteínas. A alternativa que vai melhor esclarecer é a alternativa C. Alternativa C. Por que que não poderia ser a alternativa A, que também fala da proteína? O glicogênio, ele é uma molécula, uma substância de armazenamento de energia também, só que não é nos vegetais. Então, a mais correta seria o amido e a proteína. O amido porque ele tem função energética nos vegetais, componente energético, e a proteína porque faz parte da construção do corpo.